pessoas, sejam bem-vindos a mais um episódio do quadro Diário de uma Viagem, por aí, comigo, Kaique Ribeiro. Olha, mas antes, já se inscreve no canal, ativa as notificações, comentem aqui destinos que vocês gostariam que eu desbravasse, que eu fosse em busca de mistérios desvendar, né, gente? Falar pra vocês, hoje vou falar pra vocês algumas curiosidades de uma das viagens mais incríveis. Mais uma vez no maciço de Baturité, na comunidade de Caridade, no cume da Serra de Baturité, que lá você tem uma vista extraordinária, como todo o maciço, mas para a cidade de Baturité você consegue avistar Capistrano, Aracuiaba, entre outras cidades. Estou falando das ruínas dos jesuítas, mais conhecido como a Casa de Retiro São José. Gente, um lugar simplesmente encantador. Quando eu tomei conhecimento, tratei logo de querer conhecer e ir conhecer, porque eu sou assim, quando eu sei, eu não me contento em ficar só desejando. Eu coloco o pé na estrada e vou em busca. E assim eu fiz. Um lugar que não sabia onde era. A primeira vez que eu fui foi um domingo chuvoso, mas no período da tarde. Eu, inocente, né, não sabia como que era, como que chegava até lá. O acesso é um pouco difícil, é uma trilha que você caminha mais ou menos 1 hora. Não é tão distante, é por causa da altitude muito íngreme, então demora um certo tempo. No meu caso, estava sedentário na época, eu sempre fui fitness, tá? Mas um pouco sem praticar atividade, então caminhava, parava, mas consegui, entre aspas, né? A primeira vez, deixei o carro lá no Mosteiro dos Jesuítas e tentei ir, né? Sem saber onde era, que caminho pegar. Eu ia pegando, voltando dos Jesuítas para a CE, né? Eu iria pegar para a direita quem vai para o Cruzeiro e acabou que ela fica pro lado esquerdo, pro lado da Barra da Tijuquinha. Graças a Deus, a pessoa iluminada, né, abençoada como eu, e todo mundo que cruza o meu caminho. Passou uma senhora e eu pedi informação, como que chegava, isso já eram as 3 horas, né? E ela falou, olha, eu não aconselho vocês irem hoje, porque já são 3 horas, vocês vão chegar lá já o dia anoitecendo. O que eu ia fazer lá à noite, né? Porém, já fui à noite, passei a noite, uma noite eletrizante com os amigos, foi bem interessante, que eu vou já falar para vocês. Então, acolhi os conselhos dela, da moradora local, e retornei para o Mosteiro dos Jesuítas. Chegando lá, um senhor que tem uma barraca falou, procurei um guia, não encontrei, tá? Deixar bem claro. O meu sobrinho pode lhe acompanhar. Pois então, marque com ele, próximo sábado estarei aqui, 9 horas da manhã. Cheguei 10. Quando cheguei lá, ele, eu achava que você não ia vir. Eu, não, já estou aqui. Embora, perna pra que te quero. O nome do rapaz era Pedro e ele nos acompanhou, né? Nos guiou. Gente, eu fiquei simplesmente encantado com a beleza do lugar, a arquitetura intacta, né? Mais de centenária, mais de 100 anos, quase bicentenária. Lá era uma casa de retiro que antigamente ficava para o alto clero dos jesuítas, né? Parte deles ficavam lá e outra parte no atual Mosteiro dos Jesuítas. Dizem que no Mosteiro dos Jesuítas, além da verídica, tá? Existe uma cápsula enterrada com ouro. Pesquisando e conversando, que tipo de ouro? São artefatos da época de 1800, 1900, quando o Mosteiro dos Jesuítas foi construído. Não se sabe se no atual ou no antigo. Fomos em busca, né? Nada encontramos. Mas, enfim, fomos contemplados por um dia lindo. Tava meio nublado, meio sol. A névoa vinha, assim, cobrindo a mata, passando por dentro da igreja, de uma capela que tem, muito singela, muito linda. E fomos desbravar. No início eu fiquei um pouco com receio. Tinha uma cadelinha, que ela ficou um pouco assustada, e me seguindo. E eu fiquei com medo, não vou negar pra você. Vai que ela tinha alguma entidade ali, né? Mas não, uma cadela dócil, ela estava cega de um olho, creio eu, que talvez picada de cobra,
Porque, segundo relatos, lá existem muitas cobras peçonhentas, como a malha de fogo, uma cobra bem típica da região, que chega a ter 5 metros, eu acho que na sua fase adulta. Nada encontrei. Ah, Kaique, tu é muito aventureiro. Claro, se eu vou para um local que tem algo diferente, intrigante, eu quero ver, eu quero vivenciar, ter essa experiência. Mas assim, de início, um corredor, parece aqueles manicômios, gente, mas eram salas que hoje só as paredes, né, o teto, mas no teto, muitas peles de cobras. A cobra troca a pele e ficava lá empendurada. Nada mais eu encontrei. E continuei desbravando. Um pouco de receio, muito mato, né? Tava no inverno. Mas segui em frente, com medo de desabar. Mas graças a Deus estou aqui contando esse relato para vocês. E tinha um salão lá, ainda tem, né? Que ainda tinha um teto quando eu fui a primeira vez. Com pouco tempo depois eu já voltei, né? Já fui umas 3, 4 vezes. Que na última vez, a terceira vez, tem algo bem surpreendente. Fica aí que você vai já saber. Então, assim, fiquei com um pouco de medo de entrar e aquele teto vinha abaixo. Mas, graças a Deus, mais uma vez, estou aqui para contar. Muito atento, né? Muitos buracos nas paredes, devido à deterioração do tempo. Acho que falei certo. Ação do tempo, né? Chuva, vento, sol, que aos poucos está destruindo o patrimônio. Ainda é utilizado, a propriedade é do Mosteiro dos Jesuítas, lá eles utilizam a água que vem da serra para os jesuítas. Enfim, foi uma tarde, um dia lindo. O local tem uma energia muito boa, no meu ponto de vista, né? Para além da paisagem, retornamos. Eu acho que foi em maio, abril que eu devo ter ido. Esse vídeo bombou também, tá? Então, depois de um longo percurso de ida e volta, retornamos, fiquei de retornar. Outro dia, marquei com um amigo que faz desafios, ele queria passar a noite lá. Eu, bora, eu vou com você. Marcamos, não deu certo. Como já estávamos no caminho, ele retornou para Fortaleza e eu dei continuidade com os primos dele. Éramos 4. Chegamos até Guaramiranga, onde ficamos hospedados, passamos a noite. No dia seguinte, partimos para as ruínas dos jesuítas. Foi mais um dia de aventura ao lado dos meninos, onde nós pudemos desbravar, apreciar um pouco mais a natureza. E chegando lá, nas ruínas dos jesuítas, algo surpreendente aconteceu. Estão preparados? Primeiramente, neste dia, nós encontramos algumas malhas de fogo mortas. Gente, triste a cena. Nós gostaríamos de vê-las com vida, né? Afinal, nós somos invasores, elas estão no habitat natural delas. Quando eu retornei, até falei para o rapaz do mosteiro, né? Que tem a banca lá, seu Pedro, também. E ele falou, é proibido matar. Assim, não matei, jamais faria isso. Eu sou a favor da preservação do meu ambiente, dos animais. Eu sei que são ciclos, né? São cadeias alimentares que equilibram o meio ambiente. Mas foi triste, não fui eu, tá? Enorme a cobra, enorme. Agora, quando nós fomos embora, vocês não me acreditam o que aconteceu. A capela, ela fica de frente para o Mosteiro dos Jesuítas. Quem passa na serra, na entrada do mosteiro, você consegue avistar do seu lado esquerdo. Quem vem de Baturité para Guaramiranga. O que acontece? A porta sempre aberta, a cachorrinha continuava lá, né? Porque depois que eu descobri que ela tem um dono que tem uma casinha lá próximo, quem cuida da propriedade. Quando nós saímos para voltar, descer a serra, a janela, gente, ela abriu. Eu falei para os meninos, gente, vocês lembram que a janela estava fechada? Chega, me arrupeu. Eles arregalaram, é ótimo, eles arregalaram os olhos. Falaram, quem foi que abriu, Kaique? Assim, uma senhora e um jovem de branco, agradecendo a gente pela visita. E a gente tinha ficado de retornar com o Diego para passar a noite, ele fazer o desafio dele. E ela assim disse, obrigado pela visita.
Aguardo o retorno de vocês, serão bem-vindos. E eles ficaram assim, sem entender. E a janela simplesmente fez isso, gente. Foi algo assim, surpreendente, sobrenatural. Foi algo sobrenatural. E eles só acreditaram porque a janela estava fechada, ela abriu e eles viram ela fechando. E eu falei, mas vamos em paz, porque ela é do bem. Ela nos recepcionou, ela nos agradeceu pela visita e nos pediu para voltar, né? E assim nós fomos em paz e retornamos. Um tempo depois, 2 semanas depois, à noite. Saímos de Guaramiranga, mais uma vez hospedados lá, por volta de 4, 5 horas. Queríamos pegar o pôr do sol lá no Cume, mas não pegamos, pois ficamos no Mosteiro dos Jesuítas, fomos em busca, mais uma vez, todos, né, dessa cápsula de ouro, né, que hoje existe outra cápsula. Eles enterraram quando fez 100 anos, com novos artefatos, novos documentos, para daqui a 100 anos, né, ser descoberta. E foi uma noite bem aterrorizante, no sentido de um vigia do Mosteiro dos Jesuítas falou que durante a noite, nos corredores, circulam bolas de fogo. Na igreja, né, dos jesuítas, existe um cemitério onde é colocado os restos mortais de alguns padres de 1800, viu? Que, segundo relatos, você coloca o ouvido, você ouve barulho e realmente você escuta sussurros, lamentos, e que algo ali sobrenatural visita o mosteiro à noite. Mais tranquilo, terminamos nosso passeio, seguimos para subir para o cume, já era 8 horas da noite, paramos para jantar. Foi uma subida tranquila, à noite, tempo frio. A dificuldade era só muita escuridão, mas estávamos equiparados com lanternas e tudo, equipamentos de segurança, caso acontecesse alguma coisa, até chegarmos ao mosteiro, às ruínas. Gente, lá tem um arco, assim, que também dá para parece um portal. A sensação que você tem é quando você chega nesse arco, você vai para outra dimensão. A natureza, né, a conexão que se tem, um relacionamento. Então, assim, era 8 horas da noite, chegamos lá por volta de 9h30 para 10 horas. Fomos caminhando lentamente. Chegando lá, foi uma noite tranquila, uma noite como a senhora jovem lá nos falou que seríamos bem-vindos. Fomos bem-vindos, foi uma noite que passou muito rápido. Tentamos, né? Quando chegamos na cobra, estava só a alçada dela já em pouco tempo. Mas tentamos buscar algo interessante, intrigante, né? Esses mistérios para ver. Que dizem que lá aparecem muitos espíritos. Nada encontrei, mas eu gostaria muito. A não ser essa moça, né? Desse dia ela não apareceu. Mas só no dia que a gente foi durante o dia, que ela pediu pra gente voltar. Me arrepei todinho, é sério. E assim foi. Nossa viagem, diário de uma viagem nas ruínas das Jesuítas, na casa de Retiro São José. O dia amanheceu um nascer do sol espetacular, que eu não tenho dúvida de que o nascer seja da mesma forma. Pude presenciar o nascer, que é espetacular, e retornamos para nossas casas e estamos aqui contando mais esse diário de uma viagem para você. Vou ficando por aqui, mas lembrando que eu e você temos um encontro cheio de mistérios marcado na próxima quarta-feira com histórias intrigantes.